Imagina só se a gente fizesse um extrato bancário detalhado da nossa energia vital ao longo dos últimos meses. Para onde tu acha que a maior parte do nosso foco teria vazado? Quanto da nossa capacidade criativa, do nosso intelecto e do nosso tempo livre esteve de fato investido na nossa emancipação e quanto foi simplesmente confiscado pela urgência invisível de manter um roteiro afetivo funcionando? Agora vamos descer do plano das ideias e encarar a realidade do nosso cotidiano. Quantas vezes tu já se pegou boicotando os seus próprios planos, deixando de lado um projeto de trabalho, um momento com as amigas ou o seu próprio autocuidado, porque toda a atenção estava sequestrada pelas oscilações de um relacionamento? Pois é, família. Que a gente cresce dentro de uma cultura que nos ensina que o ápice do sucesso de uma mulher é ser protagonista de uma história de um amor. O resultado disso é que a gente passa nossos melhores anos esvaziando a nossa própria identidade para caber nas expectativas de um parceiro, operando mesmo como o satélite de um sistema solar que nem é nosso. Nós fomos programadas para achar que a autonomia é uma postura teórica, mas a dependência amorosa não cai por terra com um discurso bonito. Ela só se desmantela quando a gente altera no detalhe e sem anestesia o circuito das nossas ações mais mecânicas do cotidiano. No nosso último encontro, nós dissecamos as estruturas políticas que transformaram o romance em uma das tecnologias mais eficazes de confinamento e controle da força das mulheres. Hoje, família, o nosso compromisso é estritamente com a ação. Eu quero te propor uma engenharia comportamental para sua rotina hoje. Vamos falar sobre como tirar o peso do par romântico das nossas decisões diárias, redistribuir no nosso fluxo de afeto e aprender o passo a passo para habitar o centro da própria vida de forma inegociável. E eu não tô aqui para te dar conselhos confortáveis de internet não, tá? O frame de hoje é um plano prático de insubordinação íntima para você quebrar os padrões automáticos a partir de agora. Mas antes de colocar as ferramentas de corte aqui na mesa, me diz uma coisa nos comentários. Qual é o primeiro hábito que tu percebe que repete no seu dia a dia quando o seu relacionamento entra num momento de instabilidade? Tu para de trabalhar? Se isola? Fica checando o telefone? Expõe a tua verdade aqui embaixo, beleza? A primeira atitude concreta para descentralizar o amor romântico da nossa vida é assumir o controle absoluto do fluxo da nossa atenção. Nós fomos moldadas para o estado de prontidão afetiva crônica. Se o parceiro demora um pouco mais para responder, a nossa capacidade de foco se desaba. Se a relação passa por um ruído, o nosso dia perde a utilidade. Esse comportamento é um vício neurobiológico na dopamina da aprovação externa. E para quebrar esse padrão, família, a ferramenta imediata é blindar blocos de isolamento tecnológico. Então, em outras palavras, determina um período de 2 ou 3 horas do seu dia onde o seu celular fica fisicamente inacessível ou no modo silencioso restrito. E aí, durante esse intervalo, tu tá terminantemente proibida de monitorar o status do outro, caçar sinais nas redes sociais ou gerenciar crises afetivas. Toda vez que a sua mente tentar fugir para buscar esse alívio rápido na tela, força a sua consciência a aterrar o seu corpo e na sua ação presente. Pergunte-se com seriedade: se eu não estivesse usando essa pessoa como uma cortina de fumaça, o que eu estaria produzindo para minha própria soberania agora? Então, família, governar essa atenção no micro é a única forma de estancar o ralo por onde o sistema esvazia a nossa integridade intelectual. A segunda dica prática exige um alinhamento ético rigoroso com a sua própria história. Pare de tratar as suas amizades, as suas parcerias de vida como um plano de fundo que tu só consome quando tá solteira ou quando o seu relacionamento tá em crise. A monogamia compulsória nos adestrou para colocar o parceiro no topo de uma hierarquia afetiva isolada, enquanto as nossas amigas e os nossos laços comunitários recebem as sombras do nosso tempo e do nosso interesse. Então, a partir de hoje, tu vai inverter essa conduta na marra. Os seus compromissos com a sua rede de apoio, com os seus estudos ou com os seus momentos de ócio produtivo precisam receber
o mesmo peso e respeito que um contrato de alta relevância tem. Agende momentos fixos na semana para estar com as suas parcerias de caminhada, sabe? E quando tu estiver com elas, mude o foco das conversas de forma consciente também. Não transforme esse encontro com outras mulheres em um comitê de desabafo eterno sobre o seu relacionamento. Debatam mesmo sobre dinheiro, negócios, carreira, filosofia, arte, prazer autônomo. Trazer densidade para suas relações horizontais dilui a sobrecarga que costuma sufocar o par romântico e te lembra que a intimidade intelectual verdadeira não acontece apenas entre quatro paredes. É exatamente quando a gente decide assumir a responsabilidade por esses espaços de autonomia que a primeira força legítima do nosso baralho assume o centro da mesa aqui agora. A asa. O mantra que essa carta evoca é o próprio decreto de emancipação da nossa consciência. Nasci para voar, não para ficar. No nosso oráculo, a asa traz o arquétipo da justiça mesmo do tarô original, representando o equilíbrio, a liberdade conquistada através da lucidez e a necessidade de romper com tudo aquilo que tenta prender ou engessar o nosso desejo. Na sua rotina, aplicar a energia da asa significa ter a audácia de quebrar regras antigas de comportamento que você aceitou por puro medo do isolamento. É a carta da independência, da necessidade de espaço. Usar essa força significa olhar para os contratos invisíveis que estão sufocando a sua identidade e tomar decisões ousadas que te devolvam a mobilidade. A asa te lembra, família, que o seu corpo nasceu para habitar o horizonte aberto da tua própria jornada e não para se contentar com o espaço limitado de um cercadinho moral. Para dar sustentação a essa atitude de ruptura, a socióloga Evie Loos, na sua obra densa Porque o Amor Dói, nos traz uma perspectiva cirúrgica que joga por terra a culpa individual com a qual a gente se pune. E Loos demonstra que as nossas dores e inseguranças nas relações contemporâneas não são falhas psicológicas nossas ou falta de dedicação. Elas são um resultado direto de como o mercado mercantilizou os nossos sentimentos. A sociedade transformou a busca pelo par romântico em um grande mercado de consumo e validação de identidade. Nós fomos ensinadas a medir o nosso próprio valor com base na quantidade de atenção afetiva que a gente consegue reter de um parceiro. O sistema cria uma escassez emocional crônica para que a gente passe a vida inteira tentando consertar relacionamentos falidos, consumindo promessas estéticas e investindo a nossa melhor energia vital numa engrenagem, família, que lucra justamente com a nossa sensação de insuficiência. Então, quando tu começa a enxergar e compreender que o ideal romântico é só uma engrenagem de controle econômico, tu para de levar a dor do descompasso para o lado pessoal. Tu acorda da anestesia e percebe que descentralizar o amor não é falta de afeto, é uma manobra política de preservação de si mesma. É parar de usar o seu coração como moeda de troca em um mercado que foi desenhado para tu falhar. Mas bora para a terceira atitude prática para consolidar essa mudança de mentalidade, que é a construção mesmo de um projeto autoral inegociável. Tu precisa ter na tua vida hoje, no mínimo, um estudo ou um hobby, um objetivo financeiro ou até mesmo uma meta de carreira que seja absolutamente independente e que não tenha nenhuma relação com seu parceiro ou com a validação dele. Pode ser, sei lá, um desenvolvimento de um trabalho, um aprendizado de uma ferramenta mais complexa, o foco na sua emancipação financeira ou a uma dedicação a uma expansão artística mais autêntica, sabe? Esse projeto precisa receber a sua melhor energia diária, aquela atenção limpa e focada do início da manhã, sabe? Que antes tu gastava remoendo inseguranças ou esperando o telefone tocar. Eu sei. Eu já fui assim também. Porque é isso. Se a sua relação amorosa terminar amanhã, essa âncora continua firme, de pé e brilhando na terra. Porque é isso, família. Quando uma mulher foca no seu próprio propósito e trabalha nele com disciplina, o cérebro passa a encontrar uma recompensa e realização nas suas próprias conquistas e na sua própria evolução, deixando de depender exclusivamente das migalhas da atenção de terceiros. A sua autoestima deixa de ser um reflexo do humor alheio e passa a vida a sua própria capacidade de realizar o seu próprio destino. E para sustentar toda essa estrutura com muita maturidade emocional, a segunda força legítima do nosso baralho assume o centro desse frame aqui agora: o deserto.
O seu mantra é a consagração da nossa própria solitude. No vazio, me encontro inteira. No nosso guia, o deserto traz o arquétipo do eremita e do julgamento. Inclusive, eu tirei tarô esses dias aí, saiu eremita, gente. Ai, eu amo. E eles representam o silêncio fértil, a solidão transformadora e a reavaliação profunda de todos os nossos desejos e hábitos. A revelação da imagem de O Deserto, por exemplo, nos mostra uma figura solitária ou a silhueta de um corpo em meio a uma paisagem vasta e desértica. O desenho nos revela a purificação pela ausência. A falta de distrações e o silêncio forçam o nosso olhar para dentro. O corpo na imagem está com uma postura que sugere reflexão profunda, enfatizando que a transformação real é um processo solitário e intenso. E na prática do seu dia a dia, ativar a energia do deserto significa banir o pânico do silêncio que o sistema nos injetou. Significa entender que o prazer mais elevado e a clareza não virão de estímulos externos ou de garantias afetivas, mas sim da sua capacidade de se despir mesmo de expectativas sociais e excessos para ouvir a sua verdade essencial. Romper com o automatismo da dependência e retirar mesmo o ideal romântico do centro da nossa vida é um treino de consistência que se faz nas escolhas silenciosas de todos os dias, de cada momento. Não busque uma perfeição imediata, família. Mude o foco da sua atenção e celebre cada pequeno movimento de autonomia na sua rotina. Comemore mesmo o dia que tu escolheu blindar a sua hora de trabalho em vez de estender uma conversa circular de controle. Celebre, a noite que tu priorizou rir de verdade com as suas amigas e aquela tarde que tu habitou a sua solitude com orgulho e prazer. Cada microatitude dessas é uma rachadura na parede de ferro que a sociedade montou na nossa cabeça. O amor deixa de ser um sistema de confinamento e passa a ser uma escolha consciente, leve e madura entre indivíduos soberanos que se somam sem se anular. Então eu deixo um desafio prático aqui para tu executar na sua rotina a partir de agora. Qual é a primeira pequena amarra de controle ou de prontidão afetiva que tu vai ter a coragem de cortar hoje para permitir que o seu propósito volte a respirar em liberdade? Anota aí, desenhe se precisar essa sua estratégia com inteligência, execute com a alma e deixe o seu rastro autêntico aqui embaixo nos comentários que eu quero saber, tá? Bora movimentar essa egrégora de mudança e quebrar esses tabus juntas. E mais uma vez, o mapa completo para conduzir esse processo de autodisciplina, poder e emancipação diária está desenhado no nosso oráculo Fever Ritos e o link está fixado logo aqui embaixo. E também para vivenciar a expansão estética e visceral de um erotismo expandido, completamente livre de todas as amarras morais, julgamentos e roteiros comerciais do sistema, acesse a nossa plataforma de cinema agora, feverfilmes.com.br. E se inscreve no canal aí para fortalecer a nossa desprogramação. Deixa o seu like se esse conteúdo trouxe foco para o seu dia e ativa o sininho para acompanhar cada passo da nossa jornada por aqui. Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo.